todo mundo. Saudar a mesa, tá, deputado? Diretora Gabi da Protemp. Primeiro eu queria pedir uns minutinhos a mais, porque eu vou, como diz, né, falar mesmo. Porque eu tenho propriedade de causa para falar, né, sobre hoje. Eu fui professora substituta durante 8 anos na casa, tá? Professora, inclusive, de Ceilândia, né, na mesma casa que a maioria aqui fala, né? Inclusive, eu morava na 5 da Ceilândia Norte, que é justamente na quadra acima do 77, né? Então, primeira coisa, quando uma escola ela não é construída de forma democrática, ela não tem como dar certo. Então, já começa por aí. Então, se a gente não tem a participação, se a gente não traz a comunidade para dentro da escola, se a gente não escuta os profissionais da educação, esses estudantes, que principalmente são eles, que nós trabalhamos diretamente, esse projeto é findado. Então, assim, colocaram de goela abaixo, o sindicato posicionou, vários professores posicionaram, mas algumas escolas realmente fizeram isso. E com certeza é o que a gestora mais coloca. Não foi feito com a sua participação e da comunidade. Se não fez, não tem como dar certo. Poderia dar certo, desde como a colega Marina falou, né, queremos segurança, queremos uma outra forma, mas desde que todos os atores sejam ouvidos. Então, para mim, a fala da militarização é essa. Segundo, em relação a ser professor substituto, gente, eu já passei, Max, muita situação aqui, muitos já viram na greve, sou professora de concurso público, né, agora estou nessa vertente, mas trazendo para vocês, a real necessidade do professor substituto, sabe qual é? É ele atender nos momentos de atestado médico, LTS, tá bom? No caso das vagas de diretor, de vice-diretor, de supervisor, coordenador, né? No caso de restrição, né, de função, e no caso de atestado médico, unicamente para isso. O que nós estamos vendo é que cada vez mais nós temos substitutos em aberturas de vagas, né, turmas definidas. Então, assim, acabou extrapolando o papel. Eu sou muito a favor do professor substituto, mas eu sou mais a favor ainda que tenha vaga suficiente no concurso público para colocar todos os professores de fato, para ter um compromisso com a educação de qualidade social, que é isso que está faltando. E aí até dizer para você, deputada, já até para fazer as anotações aí, as minhas solicitações que eu vejo. Primeira coisa, vários professores substitutos já estão me cobrando se vão receber em março, tá? Porque a Secretaria de Educação já teve uma situação, inclusive, que eu passei na Record, que eu fiquei sem receber março e eu pedi a Record para ir lá em casa mostrar minhas panelas e minha geladeira. Eu só ia receber em abril para ver como é que é a situação. Um professor substituto que em dezembro para de receber, né? Ele recebe em janeiro. E aí, como é que esse professor só recebe em abril? Esse professor não come? Ainda mais eu, que já era mãe solo na época e tudo, como é que faz? Né? Então, assim, é uma colocação, porque eu já senti na pele o que é isso. E não venham me dizer, tem que ter reserva. Gente, como é que vai ter reserva com salário congelado há 8 anos, meu povo? Me explica sobre o que é isso, ainda mais sendo substituto, né? Não tem condições. No ano passado, vou deixar claro aqui para vocês, muita gente fica me perguntando, quantos a gente vai nomear, quantos a gente vai nomear? O deputado João Cardoso fez um documento, um levantamento, colocando que a gente tinha necessidade de mais de 6 mil professores. Existe esse documento foi datado de julho, e eu queria que você realmente sentasse com ele para verificar essa questão, porque até agora a Secretaria de Educação do Distrito Federal não abriu quantas vagas ele vai nomear desse concurso, né? Faz parte da comissão de aprovados, e aí a gente sabe, isso é um documento de julho. Salvo me engano, dia 12 de julho ele sabe o documento é esse, porque essa semana encontrei com ele no Buriti e até mencionei. E aí o que acontece? Nós temos as vagas efetivas de fato, cadastro reserva e tem excedentes. Hoje, como já foi citado aqui, o déficit da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, entre aposentadorias, vagas remanescentes, tudo, são 14 mil professores. Então, o que está faltando para nomear esses 14? É isso que eu quero saber. Eu quero que abra realmente, me passe o relatório. A Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, até hoje, não posicionou em nos mostrar qual é realmente o quantitativo de professores que precisam na rede. Então, assim, deputada, eu queria muito que você solicitasse a secretária pontualmente. Eu preciso de X professores de biologia, eu preciso de X professor de sociologia, X professor de atividades. Eu quero exatamente os números. Porque toda vez a gente sabe que precisa, o total é 14. Mas 14 dividido
Em quantos? Em que áreas? Orientadores, gestores. Quantos que precisam para a gente fazer uma educação de verdade? Que é isso que está faltando, a valorização. Nunca foi tão precarizado o nosso serviço. Gente, tem escolas que é mais da metade professor substituto. Tem escola que é praticamente 100% professor substituto. Não discriminando a função, até porque eu fui durante 8 anos. Mas por que não fazer realmente um concurso de fato para a gente contratar esses professores? E o nosso pleito, deputado, é nomear efetivos, contratos e todos os excedentes possíveis. Eu já falei, junto com a comissão, a gente vai lutar debaixo de chuva, debaixo de sol, por todos. Mas colocar para vocês, eu fiz um movimento semana passada, fiz um vídeo que voou aí, em relação ao pessoal dizer não à semana pedagógica. E por quê? Porque, gente, pra gente vir aqui, todo mundo gastou uma gasolina, uma passagem de ônibus, não foi? E aí o professor tem família, tem filhos, enfim, tem todas as suas necessidades. Então, como que o efetivo recebe e o professor substituto não? Então, assim, a divisão de classes acontece dentro da escola. Eu trabalhei dentro da escola, Max, que o professor aposentou, eu pedi o armário, e falaram assim, não, esse armário é do professor efetivo, você é substituto, não pode não, porque ano que vem você nem sabe se está aqui. Foi essa fala que eu escutei, entendeu? Eu já fui ter que ir na regional brigar para eu ficar na escola, porque eu fui realmente assediada. Eu já escutei dentro de greve assim, contrato temporário faz greve? Uai, eu não sabia que podia, e tipo, só eu, dentro da escola que eu tinha de Ceilândia, eu fui lá fazer a greve, entendeu? Então, assim, eu tive que ir em várias escolas solidarizar e encorajar a professores substitutos a realmente fazerem a greve e falar, não, mas aqui não deixa, a gente não pode, aqui a gente está ameaçado de o diretor não mandar o nosso ponto e a gente vai ficar sem receber. Então, assim, a gente precisa de uma semana, além disso tudo, uma semana de acolhimento para o professor substituto. Como é que o professor de substituto cai de paraquedas? Cara, às vezes nunca estou em sala de aula, e aí, ó, essa sua turma, no primeiro dia de aula, ele vai saber que tem uma ANE, que é uma turma inclusiva, e aí, cadê a sensibilidade? Se a gente fala tanto de educação inclusiva, Fábio Félix estava aqui agora, como que a gente não é inclusivo, nem com os nossos servidores da casa? Já começa por aí. A segregação, a separação. Vai também para concluir, porque ela está me pressionando aqui, tem umas 6 pessoas aqui. Em relação ao... Aí eu queria pedir para você fazer esse documento coletivo com os deputados, né, fazer força para solicitar a secretária. E mais uma questão que você pontuou e eu acho interessante. Eu dou aula também de PDPM e desde 2021 eu tenho visto vários editais que não estão cobrando, né? Por exemplo, PPDF era para ter sido, não foi. SEDF estava no cronograma, mas não foi. PMDF, tá? Agora eu fiz inclusive a retificação e para o PROCON. Então, assim, eu estive essa semana com a secretária Gisele Ferreira, foi engraçado, porque eu acho que ela ficou sem graça. Eu perguntei assim, secretária, o que você vai fazer em relação a esses concursos que estão sendo cobrados? E ela disse que é professora. E aí ela falou, a gente vai cobrar. E aí a pergunta que me fica, por que não foi cobrado até agora? A deputada Jane também está nessa mesma luta com você, então realmente eu queria que o PROCON já retificou. Isso, inclusive já tinha feito. Então, assim, no mais, é isso. E realmente aí vamos lutar para todo mundo ser nomeado e que, de fato, os professores substitutos sejam tratados com respeito, que é isso que eles merecem. Obrigado, viu? Valeu, grato.